Olá, boa noite. Estamos aqui novamente, depois de uns tempos descansando, eu voltei aqui com o meu programa H. Lucas Entrevista pelo canal 98 da NET ou pelo canal Vivo, que é acessado através do 99. E então, estamos de volta. Estamos ao vivo aqui hoje, tendo o prazer de receber a secretária de Assistência Social, a Cláudia Pereira. Eu a convidei, ela gentilmente concordou em vir conversar conosco. Portanto, é a minha convidada. Obrigado, Cláudia. Obrigada, agradeço o convite aí para falar um pouquinho de vários assuntos aí. É verdade. Então vamos começar. Ô Cláudia, você, na final, você é filha de Foz? Nasceu aqui? Eu nasci no interior de São Paulo. Ah, é? Nasci na cidade que chama Ilha Solteira. Ah, tá. Aí vim para cá com 1 mês de vida. Acho que posso me considerar que sou daqui, né? Sem dúvida, desde pequenininha. Desde pequenininha. Ô Cláudia, aqui você morou e você é advogada, não é? Sim, Eu nem formei, sabia, né? esse dia conversando com... É formada em advocacia? Sim, eu advoguei, inclusive, né? É? A gente fizemos aí direito, fizemos porque foi aí que nós nos conhecemos, eu e o Reni. Ah, pois não. Aí nós nos formamos no mesmo ano de 2000, já fizemos OAB, e eu pude advogar, ele não. Passou na OAB na primeira? Na primeira. É mesmo? O Parabéns. Reni também é. É? Mas eu tive a oportunidade de advogar, eu pude trabalhar. Eu me lembro de você lá no fórum, eu acho que quando você estava estudando, você não estagiou no fórum? Estagiei. Eu via você em algumas varas lá. Sim. Que bom, Cláudia. Então, e aí casou com o Reni é político, você entrou na política, é isso? É, mas ele não era, né? Não era político, também. não. É, o Reni, na verdade, eu conheço a história dele. Primeiro ele foi policial rodoviário federal, fez um concurso, passou. Na sequência ele fez outro concurso para a Fazenda do Estado, passou, exerceu, e num determinado momento ele entrou para a política, candidatou-se a deputado estadual, se elegeu e lá ficou 3 mandatos. É isso? É isso aí. Então pronto, muito bem, mas nós vamos falar de você. Cláudia, então você está aqui capitaneando, tomando conta dessa importante Secretaria da Ação Social. Eu acho que tem muita coisa para ser feita na ação social. Tem na cidade? É muitas demandas? Tem, são demandas assim recorrentes, elas não acabam, né? Na verdade, a gente é um serviço constante. A assistência social, ela sempre vai haver pessoas com necessidade, sempre vai haver pessoas que precisam de oportunidade. Então, você socorre um, surge outro. Então, é uma demanda constante, fora as políticas públicas que tem que se implementar no município, né? Então, é um serviço que não acaba nunca, mas ele é muito gratificante, porque você vê o resultado na vida da pessoa. Então, isso é muito bom, isso estimula a gente, dá mais energia, mais vontade a gente trabalhar. É verdade. Vamos começando falando um pouco dos seus projetos que você vem tocando na Secretaria. Vamos começar com o primeiro que me chamou a minha atenção. Eu achei muito importante, que é esse projeto que tem o propósito de receber o egresso, quando o sujeito ele cumpre pena, ele sai da penitenciária, sai da cadeia, ele sai completamente desnorteado. Isso é público, é notório, e ele sai cortado. Ele chega aqui fora igual uma barata tonta. E as chances dele delinquir novamente e voltar para a cadeia são muito grandes, né, Cláudia? E você criou aí um projeto que é o Mutirão Carcerário, como é que se chama? Patronato Municipal. Vamos falar disso. Eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto isso antes aqui no município. Aí fui pesquisar, descobri que é o primeiro do Brasil. E foi reconhecido recentemente pela Assembleia Legislativa como o projeto mais importante dos municípios paranaenses. É isso? É, Então vamos falar um pouco dele. O que te levou a fixar-se nesse tema de recuperar ex-presidiários, Cláudia? Então, nós, até por esse motivo da gente ter vindo aí do meio acadêmico, do jurídico, sim. né, e ter essa vivência também nesse mundo e tendo contato com as pessoas, então a gente entendeu que era algo que seria interessante para o município. Antes ainda do período eleitoral, o Reni teve um contato então com o Calixto, que é o diretor hoje, e também com a Luciane, que é uma das diretoras também do patronato hoje que existe no nosso município, e ele firmou um compromisso, até na época foi com o Calixto, falou assim, eu realmente, olha, já estava eleito, ele falou assim, eu vou implementar o patronato municipal em Foz, nós vamos trabalhar junto com os vereadores, porque precisou passar na Câmara uma lei, ser aprovada para então ser implementar. Lucas, existe essa previsão já no nosso código, já há 30 anos. Ah, sim? Sim, da criação do patronato municipal, que é o município puxar essa responsabilidade.
para ele, né? Nessa parte da execução. Isso está no código? Está no código, mas nunca foi... Código Penal mas brasileiro. Nunca foi... Não foi colocado em prática, porque prática. Isso, eu imagino, isso envolve mais custos, mais trabalho. E tem uma coisa, Cláudia, eu não sei se você vai concordar comigo. Essa questão, quando se fala em preso, o próprio nome preso, ele já traz uma conotação, um grande estigma com ele, é ou não é? É um preconceito. É um preconceito, exatamente, colocou muito bem. É um preconceito, as pessoas, a sua grande maioria, que é a distância de ex-preso ou de preso, não é? Porque tem um estigma muito forte. E aí talvez isso explique porque está no código, mas ninguém botava em prática, porque não quer se envolver. Não, e vocês resolveram aplicar. E aí o prefeito falou, olha, nós vamos implementar, vamos mandar, se der tudo der certo, se passar na Câmara, nós vamos fazer isso acontecer. E realmente aí os vereadores aprovaram e a gente pôde trabalhar em cima desse projeto que virou, né, a lei, e nós implementamos em Foz do Iguaçu, o primeiro do Brasil. Como é que ele funciona na prática, assim, em poucas palavras, Cláudia? Então, na verdade... Vocês ficam na expectativa de receber os egressos das prisões? Na verdade não são todos, né? São os de pequenas infrações, sem né? dúvida. Aquelas pessoas que estão aí já em liberdade... Um semiaberto. Semiaberto, ou aqueles que um pagamento de pena, né? Um serviço comunitário. Exatamente. Então, esse é o propósito. Esse é o propósito. E nós temos aí na equipe de psicólogos, assistentes sociais, que eles fazem acompanhamento. Então não é qualquer pessoa. Então, a pessoa que faz uma triagem. Exatamente. A pessoa que tiver no dentro patronato, daquele... pode ter certeza que alguém que decidiu que quer uma mudança de vida, quer uma nova oportunidade, está preparado para isso. Para ingressar no patronato, entrar no sistema, o que você acabou de falar, o que são os pré-requisitos, né? Quanto tempo o programa ancora essa pessoa lá dentro? Ele é por prazo indeterminado ou depois de um tempo ele é considerado saudável e pode voltar? Aí o que acontece? Isso aí quem vai determinar é o judiciário. Vai determinar o juiz da VEP? A pena lá, tanto tempo de prestação de serviço à comunidade. Então nós vamos fazer a VEP dá a pena. Isso. E vamos supor aqui, o preso cumpriu a pena, ele saiu, ele botou o pé na calçada e, saiu da cadeia. E ele, em princípio, cumpriu uma pena leve, ele não é um preso perigoso, dentro dos pré-requisitos do seu programa, e o seu programa vai lá e recebe ele. E fica com ele, naturalmente vai tentar arrumar até um emprego para ele, é isso? Aí que tá. Cadê os empregos? Nós vamos trabalhar com o preso, com os familiares dele, ou o ex-preso e com os familiares dele, e agora não adenda mais, porque o patronato está dentro da Secretaria da Assistência Social, ele está dentro, faz parte da assistência social. Então nós estamos trabalhando, no início nós começamos só com esse cidadão que estava se ressocializando, agora nós estamos trabalhando com a família e com pessoas que estão em vulnerabilidade social, não precisam ter sido presas, não precisam Muito bem, está na iminência até de ser preso. Elas estão na vulnerabilidade, elas não cometeram ilícito nenhum. Mas estão em perigo. Mas elas estão em perigo, ou estão em situação de dificuldade, que às vezes aquilo pode levar ela a cometer algum ato, uma infração. Então nós estamos abraçando todo esse público, até para não ficar aquele estigma, chega numa turma do patronato, tudo isso é preso, tudo isso é preso. Não, você não tem esse rótulo. As pessoas estão ali misturadas, isso já faz parte da ressocialização, eles não ficam com aquele estigma. Então, nós acolhemos essa pessoa, fazemos um trabalho ali com eles. Aí, o que nós estamos trabalhando? Para empregá-los. Eles não têm tempo mais do que de ficar procurando. Porque e ninguém gosta de dar emprego para eles presos. Mas também eles precisam estar capacitados. Sem dúvida. Então, saber fazer alguma coisa. Boa capacitação. E o empresariado tem aceitado bem essa expectativa de empregar um ex-preso? Nós iniciamos na construção civil, né, com a Mendes Júnior e o consórcio Chaim, que é a empresa que está construindo a Unida. São parceiros? São parceiros. Então a Itaipu abriu o campo, não, para nós tudo bem, pode fazer a experiência aqui. Então nós tivemos o contato com a empresa, com o engenheiro, chefe, e aí nós começamos as turmas. O Senai começou a prepará-los com aulas teóricas. Sim. Então não precisa ter conhecimento, eles vão ensinar, vão capacitar essas pessoas, aula teórica, depois eles já vão para aula prática no pátio, lá no local da construção. Aí fazem aula teórica e se eles forem aprovados, concluir aí pelo Senai, que é quem dá o curso, aí eles já podem, então, a empresa já no compromisso que firmou com a assistência social, dá o trabalho. Já dá o trabalho. E ele começa a ganhar um dinheiro. E ele já começa com carteira assinada, que coisa fantástica. E nós estamos conseguindo viabilizar, inclusive, o Vale Transporte, a empresa da alimentação, para que não haja desculpa desse cidadão. Muito bem, meus parabéns. Esse é realmente um projeto inovador. Eu moro em 22 anos em Foz e nunca tinha visto isso antes. Sem querer botar defeito nos anteriores, nos gestores anteriores, mas
O que nós víamos aqui era aquela coisinha de fazer o dever de casa, ação social, nada de impactante como esse projeto que você acabou de falar, que ele é objetivo, ele realmente coloca a mão na massa, vai lá e procura o problema e traz para si e tenta resolver, não é? A Assembleia premiou esse projeto de vocês, sim, não foi? Foi um dos projetos premiados, projetos inovadores, gestores assim que tiveram... Eu acompanhei e venho acompanhando esse trabalho seu, e eu acho que realmente é um diferencial nessa complicada abordagem desse pessoal que vai cair no desvio e depois, se não tiver um braço amigo para acolhê-los, eles acabam não voltando mais à normalidade, né? Vamos fazer aqui o primeiro intervalo. Estou conversando aqui ao vivo com a secretária da Assistência Social do município, a Cláudia Pereira. Nós voltamos na sequência. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Voltamos aqui. Estou recebendo ao vivo essa história de primeira-dama. Eu quero dizer, isso virou demodê. Ninguém mais mexe com esse negócio de primeira-dama. Isso é lá antigamente, na época dos presidentes militares na ditadura, que tinha as primeiras-damas, né? E hoje não tem mais isso. A gente não vê mais falar em primeira-dama, é demodê. Hoje existe a esposa do governador ou a esposa do prefeito, que, queira ou não queira, ela acaba, se ela não quiser, ela fica em casa. Se ela quiser trabalhar como você fez, ela veio para a prefeitura como você fez e fez muito bem, e assumiu uma secretaria e está trabalhando, né? Então você não é a primeira dama, você é a secretária, não é a primeira dama. Mesmo porque eu quero ser a primeira, quero ser a única. Bom, ô Cláudia, então vamos em frente. Então nós já falamos aí desse projeto penitenciário, que é muito importante, você explicou. Eu acredito que quem nos assiste entendeu a importância do projeto, inovador, único no município, e vai deixar realmente um grande legado para as futuras gerações. A sementinha foi plantada. Tem outro projeto que eu acompanho também, que você poderia falar um pouquinho conosco, que é uma coisa que acomete as mulheres grandemente, e acomete homens também, em pequena parcela, que é o câncer de mama. Porque às vezes as pessoas não sabem, mas acomete os homens também, uma incidência muito pequena. Mas nas mulheres é muito grande a incidência. Eu tenho parentes meus que pereceram jovens, parentes minhas, por causa do maldito câncer de mama, é terrível. Né? E a maioria das pessoas às vezes não se dão conta da importância do tal do toque, a profilaxia, descobrir antes. É isso, Cláudia? Você tem combatido isso aí também? O que vocês têm feito lá na sua secretaria para ajudar as possíveis pacientes com essa patologia? A gente, na verdade, tenta conscientizar a mulher e o homem, mas principalmente as mulheres, que elas precisam ter esse cuidado com elas próprias, porque o exame, o preventivo, ele é a melhor forma de aplacar essa doença. Sem dúvida. Porque quanto menor é o tumor, quanto menor é mais chance, é mais Agora, Cláudia, o preventivo, você falou uma coisa interessante, mas nós temos estrutura médica no município? Essa pergunta é boa, hein? Existe uma estrutura oncológica que dê atendimento a essas mulheres que precisam fazer esse exame? Tem essa estrutura? O primeiro exame está nas mãos da própria pessoa, né? Que é o tal do toque? Fala um pouquinho sobre isso. Esse exame, ele é o principal, porque esse é o que a mulher faz, pode na hora do banho. Todos os dias ela pode fazer esse exame. Então, qualquer alteração ela vai poder sentir já logo no início. Ela não precisa esperar. Né?
nas ela não mãos. precisa esperar Sim. já ter algum sintoma maior, porque nós já vimos aí no histórico aí desse ano, participando das campanhas, situações que a mulher ela já estava já visível. Então, aí No ela, caroço ali já ela não tava se tocava. Entendeu? Exatamente. Por isso que nós plantamos ali na Praça da Paz ali o CETOC, porque é para as pessoas, no duplo sentido. Você criou essa campanha CETOC, criamos essa né? campanha, porque é isso aí mesmo, Sim. né? É você se alertar do assunto e você também se cuidar fazendo um exame. Esse exame é o melhor exame que a mulher tem que fazer e ela precisa fazer para que ela possa ter essa prevenção, porque nem todos os casos eles são viáveis através da mamografia. Mulher jovem, por exemplo, a mama jovem ela tem mais dificuldade de detecção. Sim, Porque sim. no exame a mama sai branca, ela sai esbranquiçada, sim. né? Então ali fica mais difícil de identificar. Então assim, a mulher precisa se cuidar, a mulher, o homem, a gente precisa se cuidar, precisa cuidar da nossa saúde. E a informação que eu tive através da Secretaria Municipal de Saúde é que o município ele tem uma cota X de exames de mamografia, aí para entrar no assunto que você me perguntou, se tem condições de, né? Vamos falar da mamografia, que é o melhor exame, né? É o mais avançado. É esse aí que ainda é o exame, né? Específico para esse caso. Então, a Secretaria Municipal me informou que eles têm um número X mensal e eles nunca conseguem atingir. Ah, é? Marcam, as mulheres marcam, tem indicação médica, mas elas, um dia antes eles ligam, a equipe eu já fiz, inclusive. para avisar amanhã. Eles ligam, está sendo esperado amanhã. E ela não vai. E a pessoa não vai. Ó, tá vendo que coisa curiosa? Então, o que você está acabando de me dizer até me surpreendeu. O que existe, a demanda é inferior à oferta, não é isso? Na verdade, a oferta é maior do que a demanda. A demanda e a oferta estão ali. Eles conseguem marcar todos os exames, mas a mulher não vai. O que não vai? O que acontece? A fila. Então, A sua campanha, ela visa, então, chamar a atenção da pessoa, que é o tal do CETOC, para que ela, durante o banho, ela procure para ver se ela descobre alguma coisa diferente. Aí sim procura o médico. Isso aí. Aí o que nós pensamos? Aí eu queria até entrar nesse assunto. No ano passado, no começo do ano, eu fui convidada como outras esposas de prefeitos aí para participar de uma reunião, porque historicamente são as primeiras damas, vamos dizer assim, que estavam abrindo essa campanha do Outubro Rosa. E eu fui participar, né? Não tinha muito para falar, porque estava iniciando, estava aí debutando. Mas nós escutamos, acabei vendo uma ideia muito interessante, que era uma unidade móvel de mamografia. Que 2 estados do Brasil já tinham feito e estavam dando bons resultados. Então eu trouxe para Foz do Iguaçu a ideia, eu apresentei para Provopar, que todo ano já vinha fazendo esse trabalho, com os jantares, tudo, e foi aceito. E nós trabalhamos então, esse ano que passou, o Outubro Rosa, e toda a campanha em cima desse caminhão, que é um caminhão baú adaptado para ter esses exames de mamografia. Quem te deu a receita? Provavelmente você conseguiu na receita, o baú. Caminhão que nós a Receita faz esse trabalho fantástico. A prefeitura pediu, nós doa, né? Doou para você um caminhão? Caminhão. E o que tem dentro daquele baú? Hoje não tem nada. Hoje tem a expectativa de um aparelho, que já nós temos 3 empresários interessados de colocar. Nós achamos que nós íamos ter que comprar, Lucas, o aparelho. Que aparelho é esse? Claro. É o aparelho de fazer mamografia. Ah, um mamógrafo. Um mamógrafo. Tá? Então a gente pensou que ia ter que comprar e encarecer bastante o projeto. Custa caro. Mas nós temos 3 empresários interessados que são prestadores de serviço, né, prestadores desse serviço para o Estado, para o município. Que poderão doar? Que vão poder ceder esse aparelho. Então eles vão colocar esse aparelho lá dentro, com o técnico deles, desde que o Estado, que já manifestou através do secretário do Estado, Michele, de fazer a compra pelo SUS. Então o município que aderir a esse trabalho, ele não vai ter custo nenhum. Esses exames vão ser feitos pelo município. E esse caminhão ele vai poder ir na periferia, vai nos bairros, vai lá no Cadeião, as mulheres que estão lá, vai na aldeia indígena, ele vai poder fazer, e não só atender Foz do Iguaçu, mas os 9 municípios aí, então nós entramos com a parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, para que a gente atenda os 9 municípios aí. Que é abrangente da 9ª Regional de Saúde. Que ponto que está hoje o projeto? Hoje nós temos o caminhão, nós temos já um recurso que foi angariado aí com as campanhas do Outubro Rosa, com a venda das camisetas, com tudo que foi aí, o jantar rosa, foi angariado. Então esse recurso nós vamos investir na adaptação desse caminhão. Então esse caminhão agora está indo, já nos próximos meses, ele vai para fazer adaptação de chumbo, né? E aí então nós vamos colocar o aparelho lá dentro e vamos conseguir, como o caminhão é grande, vai dar para fazer até o exame do Papa Nicolau. Quer dizer, o Papa Nicolau também? Para quem não sabe, o exame de Papa Nicolau é colo de útero, que previne o câncer de colo de útero. Faz uma raspadura ali e examina. Parabéns, é assim que funciona. É tal coisa, né? É uma palavra mágica, é a tal da profilaxia. Essa palavra é mágica.
combater antes que aconteça, né? A profilaxia é básica em tudo, não só na medicina, mas em tudo, né? Na segurança e tudo. Ô Cláudia, então você atende, sua secretaria fica onde em Foz? Fica na Jorge Similfeng 111, né? É o prédio ali em frente à Igreja Matriz. Ali na esquina com a Avenida Brasil, onde era a antiga delegacia da Polícia Federal? Não, ao lado do Ministério do Trabalho. Antiga Provopar. Isso, ali. Ah, tá. A Provopar hoje ela está desmobilizada? Não, Ou ela vai ressurgir agora com mais força. Das cinzas, tal qual Fênix? Ela não chegou a cinzas porque ela manteve todos os cursos. Provopar no ano passado, ela manteve os cursos que já existiam, ela fez novas parcerias, ela fez parceria com o Senac, implementou cursos noturnos que não existiam. Então nós formamos em torno de 1.300 alunos nesse ano que passou, só que com a carga horária mais extensa. Então um curso de cabeleireiro, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa nos salões, as pessoas estavam contratando pessoas do Provopar, a gente escutava muito que a qualidade não era aquilo que elas esperavam. Porque talvez já muito cliente, rápido. Porque vai lá, faz uma é um cliente que você pode Sim, perder, aquele cliente não retornar. Então ela se... Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria com o Senac e a partir daí nós começamos a aumentar a carga horária dos cursos. Sim, então, para alongar mais, exatamente. Né? Qualificar melhor. Exatamente. Então o Provopar começou a trabalhar na qualidade, não tanto focar na quantidade, mas sim na qualidade, porque nós precisamos da empregabilidade. Nós temos que essas pessoas elas estejam aptas para o mercado de trabalho, não com um diploma debaixo do braço. Então assim nós trabalhamos, curso de cabeleireiro ia dar o citar o exemplo é de 300 horas aulas, agora é em torno de 400 horas aulas, então ele aumentou, a pessoa fica mais tempo, para qualificar mas melhor. sai mais qualificado. Sem dúvida, então, sem dúvida. Né? Então, é o ideal. E o Provopar, para quem não sabe, é o programa do voluntariado paranaense, é isso? Hoje nós temos várias entidades. Ele é um programa estadual, não é? Do estado do Paraná. Agora cada município tem o seu, né? Mas ele nasceu lá do âmbito do governo do estado. Ele veio naquele molde, né? É o voluntariado, né? O programa do voluntariado. E nós temos várias entidades que fazem serviços maravilhosos para o município e a assistência social, ela está, né, nesse trabalho em conjunto. Mas o Provopar é bastante focado no que a assistência social quer fazer, que está trabalhando, que é dar independência para a pessoa. Nós temos, se for só para fazer o Bolsa Família ali, essa parte social, é fácil. Ô, Cláudio, você tocou numa palavra mágica aí também, o tal do Bolsa Família, né? Muita gente fala que, imagina que a Bolsa Família foi uma criação do PT, do Lula, não foi. Quem criou o Bolsa Família foi Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, quando ficou 8 anos no governo. Ele é o precursor desse benefício, né, da Bolsa, chamada Bolsa Família, que é um programa inteligente, porque ele beneficia aquelas famílias que têm filho, que vai para a escola, etc. Não tem alguma coisa nesse sentido, né? Você que gerencia esse programa, Cláudia? Nós temos mais de 13 mil famílias inseridas no Bolsa 13 mil? Famílias. Que recebe esse benefício? Que recebe no município. Esse dinheiro vem da União. E vale ressaltar que a definição de quem vai receber esse recurso não é da assistência social, não é do município. Quem é que... Nós só informamos ao governo federal e é ele que faz a triagem? Faz a triagem. Ah, é? Não é. O programa, ele existe, ele é vulnerável a falcatruas, ou Cláudia? E, às vezes a gente escuta aqui quem atuar... Quem pode fazer a falcatrua é quem vai dar a informação. É o cidadão, ele tem que, por isso que tem que ser averiguado. Então a gente vai ter a equipe, né, que vai para a rua, que vai fazer a visita e vai verificar se realmente na casa... Esse programa Bolsa Família, então, é gerenciado por você. Ele tem 13 mil pessoas que se beneficiam, famílias que se beneficiam. Exatamente. Você acha que é um programa que, bom, ele atende às necessidades, ele tem que ser mantido? Tem que ser mantido para aquelas pessoas que realmente têm a necessidade, têm o perfil. Mas isso não faz com que ao longo do tempo as pessoas até se acomodem? Não, eu tenho minha bolsa, não vou trabalhar. Por isso que eu acabei de falar, que se fosse só para fazer isso, gerenciar isso, era muito fácil ser secretário da Assistência Social. Você recebe dinheiro do governo e repassa, pronto. Agora o que a gente está tentando fazer, e que é o que o Provopar, o desafio que nós fizemos para eles, é que nós vamos preparar as pessoas e dar independência financeira. O Bolsa Família, ele precisa ser um degrau, não um assento, exatamente, para ficar a vida toda. Exatamente, tem que ser um degrau para ela... E os políticos, é engraçado, os políticos, quando abordam a questão da Bolsa Família, faz com cuidado danado. O próprio possível candidato do PSDB agora, Aécio Neves, né, já disse em primeira mão que Bolsa Família é intocável, ninguém mexe com Bolsa Família. A pessoa que tem que... Ele vai dar continuidade. Trabalha que é a pessoa mesmo, é isso que nós estamos tentando fazer. Agora, o Provopar nós fizemos um desafio na repactuação,
que eles lançassem o Provopar nos bairros, com a capacitação nos bairros, para atingir esse público do Bolsa Família, exatamente esse público, para que eles tenham condição de gerir a própria vida, de receber sua própria renda, ter sua dependência financeira. Sem dúvida. A vaga dele no Bolsa Família, vamos dizer assim, o recurso dele vai para alguém que realmente aí sim vai estar precisando. Então tem que ter essa oxigenação. Você mesmo isso fala, precisa ter uma oxigenação. Precisa mexer, porque a pessoa se acomoda, ela vai ficar a vida toda ali nesse sistema, que é um sistema, não sei se chegaria a ser um sistema, mas enfim, a pessoa tem que procurar também alternativas de ganhar seu próprio dinheiro, né? Para sair desse programa da Bolsa, não é verdade? E nós vamos agora expandir, então. Vamos expandir vários cursos nos bairros, através da parceria com o Provopar, Vila C, Três Lagoas, Cidade Nova, Portugueira, levando para todos os bairros, e estamos aí. O Provopar está num desafio aí de conseguir uma sede própria, que nunca teve, né? Sempre aquela sede ali, na verdade, você está ocupando com a sua secretaria, né? Era um imóvel do município, né? E a secretaria estava no imóvel alugado. Sim. Era um imóvel alugado? A Secretaria da Assistência Social estava no imóvel alugado. No imóvel alugado, você trouxe ali para onde era o Provopar, agora está procurando um endereço para o Provopar. O Provopar, a diretoria, né, que eu não faço parte da diretoria, está buscando uma viabilização de um endereço próprio. Vamos fazer mais um intervalo? Moço, o intervalo agora? Tem certeza? Então vamos fazer o intervalo. Estou conversando com a Cláudia Pereira, secretária de Assistência Social, que está cheia de planos, está colocando o seu pessoal na rua para trabalhar, está com vontade de resolver, e é assim que funciona. Vamos para o terceiro bloco, na sequência voltaremos. Cuidado nunca é demais. Apoio Vamos aqui voltar com a Cláudia Pereira, que está falando dos projetos que ela tem em mãos para desenvolver mais o Foz do Iguaçu. É uma cidade problemática, porque os problemas aqui começaram lá atrás, né? Por causa dos chamados ciclos. Nós tivemos vários ciclos, né, Cláudia? Tivemos o ciclo da Mandeira, depois o principal ciclo que marcou tremendamente a cidade foi a construção do Itaipu nos anos 70, né? Vieram para cá milhares de pessoas, chamados barrageiros, com as suas famílias, e aqui ficaram construindo essa maior usina hidrelétrica do mundo, e quando acabou, a grande maioria dessas pessoas ficaram aqui, né? E a cidade, de repente, de um dia para o outro, abruptamente aumentou assustadoramente, não é verdade? Nós aconteceu as ocupações de terrenos de forma, assim, avassaladora, e vieram os problemas juntos, né, Cláudia? Não tinha emprego para tanta gente, eles foram ficando, né? E hoje os reflexos desse fato curioso, dessa migração, tá aí, né? Muito problema. Claro, vamos falar um pouquinho de outro problema que esse realmente incomoda muita gente, mas a grande maioria das pessoas também é o tal do estigma, da hipocrisia, prefere fechar as vistas, faz de conta que não está acontecendo. Tem muito isso, a sociedade também é hipócrita. É a questão dos nossos pequenos, das nossas meninas, que estão aí em idade de brincar com boneca, já está na esquina se prostituindo, né? Eu, quando vejo esse negócio, eu fico num baixo astral. Você vê meninas que não tem nem seio, não tem nem forma de mulher ainda, e às vezes já estão na rua, né? Se prostituindo. Isso aí é uma coisa que mexe com as pessoas mesmo. E aqui nós temos esse problema na fronteira, porque aqui é uma área onde transita muito caminhões, não é? Esse pessoal que transporta, eles têm hábito de usar essas crianças. E também, você tem um programa lá na sua secretaria que aborda essa problemática, né? Como é que é feito isso? Já desde o início dos trabalhos aqui no início de 2013, dentro do organograma da secretaria, nós percebemos isso, os relatos dos próprios servidores, né, de que era uma problemática que ela é aflorada e até fomentada por essa questão realmente de fronteira, essa questão aqui de tudo isso que você falou. Muita gente circulando, indo e vindo. A facilidade de travessia, né? Sem dúvida.
Mas nós temos um programa que se chama CIPET, que é um programa de erradicação do trabalho infantil, que ele faz uma abordagem, né, uma abordagem de rua, identifica as crianças que estão na rua, né, e muitas vezes a gente identifica que são só casos aí realmente de trabalho infantil, que também é gravíssimo. Sem dúvida. Né, em semáforo, tudo. Mas em alguns casos identifica que já tem alguma coisa além, né, que daí entra nesses casos aí de exploração sexual. Então nós, como isso é uma coisa que dói muito a gente, e eu falei, o que podemos fazer? Eu falei, não, a gente faz todo esse trabalho, contou o histórico. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha. Aí eles me relataram que a campanha era feita no dia 18 de maio, uma caminhada, fazendo bastante movimento, barulho, que as pessoas se alertassem para o tema. Né? E algumas palestras também era feita na sequência. Mas aí esse ano, o que nós fizemos de diferencial? Nós abraçamos aí uma campanha e tentamos levar o maior tempo possível. Sabe aquele ditado que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então eu falei, vamos ficar tocando nesse tema, né, o máximo possível que nós suportarmos, porque aí nós tivemos que investir, aí a Secretaria teve que disponibilizar recursos, porque essa etapa, essa campanha que nós fizemos contra a exploração sexual, que as pessoas devem ter visto nos adesivos dos ônibus, nos pontos de ônibus, também toda essa frota também, a Itaipu entrou com a parceria de fornecer os ônibus para que a gente colocasse. Então, assim, na TV, no rádio, no jornal, para que as pessoas começassem a descobrir e ver que assunto é esse. Isso aí me interessa e começa a despertar. Então, a Secretaria, a Prefeitura, através da Secretaria, investiu aí seus recursos para manter essa campanha visualmente na rua. Né? E em contrapartida a gente poder trabalhar nesse assunto. A educação trabalhou, a saúde trabalhou, o Conselho Tutelar, o Nucria, o Judiciário. Então, assim, foi um trabalho articulado em rede, a Rede Proteger, então todos trabalhando nesse mesmo tema. Sim. Então, uma campanha que seria aí de uma caminhada, vamos lá, uma semana falando assunto, nós conseguimos estender por mais de 6 meses essa campanha. Que beleza. Então, nós ficamos, assim, em bastante evidência e conseguimos divulgar o número do Disque 100, que o tema da campanha era criança que sofre violência não fala, Disque 100 e fale por ela. Nós conseguimos fazer esse link, as pessoas começaram a realmente ligar no Disque 100. E pasmem, um grande número de denúncias de maus tratos a idosos. Então, também tem. Entendeu? Então, assim, a gente acabou aquela história, atirou no que viu e acertou no que não viu também. Descobriu isso também. Então, assim, além das denúncias contra criança, né, abuso contra criança, idosos também sendo maltratados. Isso é muito comum. Então, assim, nós fizemos um trabalho, aí a equipe, o Conselho Tutelar também recebeu mais denúncias, a gente vem trabalhando em conjunto, né? E aí chegou um momento que nós gostaríamos de dar mais um fôlego para a campanha. Foi aí que nós fizemos uma reunião com todos os participantes, tivemos uma ida, aí começamos a buscar de forma trinacional, porque o problema não é só de Foz do Iguaçu, ele vem também do Paraguai, ele vem também da Argentina, essas crianças indígenas que ficam circulando. Muito, né? Você vai a equipe do CREAS, leva até do outro lado, né, do país deles, daqui a pouco, 20 minutos, 15 minutos depois eles já estão de volta. Então é uma situação que você precisa do país vizinho também atuando em conjunto. Então tivemos um contato com os 2 países, com os consulados, e aí nós fizemos uma reunião grande aqui no Brasil, e conseguimos aí, através desse trabalho que foi feito aí pela Secretaria, nós juntamos compilamos tudo que foi feito durante esses meses e encaminhamos para a Fundação Xuxa, que foi quando ela esteve aqui. Então, acho que culminou assim num momento interessante, de bastante visual, mas os trabalhos eles não podem parar. A gente tem um trabalho bem sequenciado, né? A equipe toda da assistência trabalhando em conjunto com os outros órgãos, principalmente aí lá com a doutora Mônica do Nucria e toda a equipe dela, bem formatado e bem unido, para que a gente não pode admitir de qualquer forma. Sim. Então a pessoa, se ela ela perceba de qualquer forma que está tendo algum abuso contra criança, ela precisa denunciar. Ela não precisa ter certeza, não é ela que vai averiguar. Isso nós temos a equipe que vai, na delegacia tem a equipe que sabe como chegar, sabe como investigar, na própria escola. Então, a obrigação do cidadão é fazer a denúncia. E acho que nós conseguimos com essa campanha aí alertar isso e a população entendeu, né? E nós conseguimos abrir esse canal aí com o Disque 100 e que ele continua funcionando. Nós continuamos hoje... É 100, Disque 100, basta identificação. Cai no número nacional e ele já remete aqui para o município. Que beleza. Parabéns por esse trabalho. Aqui nós temos isso aí, você falou bem, somos trinacional, esses meninos pequenininhos atravessam a ponte. Né, ali no Paraguai mesmo, o movimento é muito intenso, eles se misturam aos adultos e acabam vindo para cá. Né? E é um abacaxi tremendo, mas é importante que tenha esse trabalho sendo feito. Ô Cláudio, agora vamos falar uma coisa que eu acho curioso, que você tem saído bem nessas abordagens, você é advogada, né?
essa sua formação acadêmica ajudou bastante. Ajudou. Não é verdade? Ajudou bastante, porque você aprendeu lá na faculdade e depois você advogou um certo tempo também e você conhece as leis e sabe como funcionam e como não funcionam, não é verdade? Pelo menos pra gente não fazer coisa errada, né? Sem dúvida, exatamente, não vai errar, com Pelo menos certeza. pra evitar o erro. Vamos falar um pouquinho agora da sua trajetória, né? É a primeira vez que você ocupa um cargo público, né? É a primeira vez que eu... Você e foi assim... Você está gostando da Meio que experiência, coloquei Cláudia? o reininho na parede. Falei, agora eu quero trabalhar. Mas você que pediu para trabalhar nessa área? Foi. Ah, foi? Eu acho que até tinha os compromissos dele com alguém aí, mas eu não... Você pediu a secretaria para você. Porque você falou uma coisa com muita propriedade, eu também concordo com você, o fato de fazer uma coisa que você vê que os resultados estão surgindo, isso dá muita satisfação interior, não dá? Eu passei 10 anos no bastidor, sabe, sabendo que eu tinha condição de ajudar ele, mas no legislativo é difícil. Né? A gente fica mais porque lá é muita gente, são ele, 53 personagens. E é ele e os assessores, aí a gente não tem muito, a gente não tem, mais como esposa mesmo, né? Como aquele, sem dúvida, aquele bastidor ali de apoio. Então agora eu falei, se tem condição, se eu posso, eu quero essa oportunidade, e o que eu falei para ele, não vou te decepcionar. Pode ter certeza que eu vou trabalhar e não vou decepcionar. Eu não tenho dúvida. Eu quero até, não sei se a senhora tomou conhecimento, eu sou comentarista de uma rádio aqui em Foz, né? E lá é praxe da política da CBN. É praxe da política da CBN, todos os comentaristas no Brasil todo, no final da semana, às sextas-feiras, é praxe o comentarista elencar uma pessoa da sua comunidade para dar um título lá, que pode ser até um título crítico ou um elogioso, para o bem ou para o mal. E eu dou toda sexta-feira, essa última sexta-feira, meu elogio foi para a PRF, que vem fazendo um bom trabalho aqui na região, né? Ela tem detectado esses imigrantes ilegais paraguaios que vão comer o pão que o diabo passou, o que o diabo amassou lá em São Paulo, trabalhar naqueles subterrâneos lá nas indústrias de confecções, né, trabalho escravo, ou análogo à escravidão, e eles fazem um bom trabalho. E eu, no final do ano também, é praxe os comentaristas elencarem uma personagem da sua comunidade, que seria a personalidade política do ano. E eu acabei me fixando na senhora, elegi a senhora. A senhora soube disso? Eu soube porque já começou a receber mensagem dos teus leitores aí. Coisa 17 leitores? Como eu falo, 17. Eles ligaram para você? Mandaram várias mensagens. Eu falei na CBN, isso foi antes de eu viajar, sair de férias. Eu escolhi você porque eu achei que... Eu fiquei pensando muito, mas afinal, para quem que vai, né? Porque nós temos outras figuras públicas de destaque aqui no município, né? Que estão realizando coisas com competência, com talento. Aí eu pensei bastante, pensei, você quer saber uma coisa? Eu acho que a Cláudia está sobressaindo por causa dessas coisas que nós estamos conversando aqui, você acabou de elencá-las, vários projetos importantes, o do penitenciário, a mamografia, essa abordagem com os menores carentes que estão nas ruas, né? Então eu resolvi. Teve meia dúzia de gato pingado que não gostou. Foi pro Facebook, ficou tirando sarro com a minha cara. Mas eu não li no Facebook. Aliás, uma informação interessante, está na Veja dessa semana, naquela coluna alto e baixo. Segundo Princeton, aquela famosa universidade, ela fez um estudo e falou, Cláudia, que, segundo o estudo que ela realizou, entre 2015 e 2017, 80% do Facebook vai desmoronar. Engraçado, né? Mas enfim, quero dar uma notícia aqui também, me permita, não tem nada a ver com a senhora, mas é uma notícia que eu vou alimentar aquelas pessoas que nos assistem. O prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, perdeu o cargo. Hoje aconteceu isso. O TRE, né, a Justiça Eleitoral do Paraná, deu lá uma decisão e o juiz eleitoral de primeira instância em Cascavel assinou embaixo. Então o Edgar Bueno, do PDT, ele foi afastado. Hoje isso, a notícia é recém-saída aí, e quem assumiu a Câmara foi quem assumiu a Prefeitura de Cascavel, uma grande cidade, vizinha nossa aqui, foi o presidente da Câmara, Márcio Ferreira.
Então o Edgar perdeu o cargo. Falar em política agora, vamos falar um pouquinho com a senhora de política. Está na hora do intervalo, dona Cris? Ainda não. Não há como não falar. A senhora é filiada a um partido político, eu sei, ao PSC, Partido Social Cristão, do Ratinho, né, Cláudia? Você já está lá há muito tempo? Já estou há algum tempo. Foi a convite do Ratinho. Foi? Depois que ele... Por que você não entrou no PSB do Reni? Na verdade, eu recebi um convite. Do Reni? Ah, do Ratinho. Eu nunca recebi convite do Reni. Não? Não. Então, tá vendo, Reni? Aí, perdeu a oportunidade, não te esqueceu de te convidar. Só, simplesmente por isso. Tá bom, tá vendo? Boa resposta. Quando a gente fala Ratinho, porque nós temos uma figura do Ratinho pai e do Ratinho filho, que está seguindo, né? O Ratinho filho, eu conheço pessoalmente, já conversei com ele umas 2 ou 3 vezes. Ele realmente é uma pessoa que impressiona a gente, porque ele é uma pessoa que fala, tem uma palavra fácil, né? E ele fala muito bem, e ele é um político de sucesso. Ele se elegeu para deputado federal e com o pé nas costas. Fez aí quase mais de 300 mil votos, né? E ele é uma pessoa que eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que em 2018 o Ratinho vai ser governador do Paraná, tendo quem de vice? Bingo! Reni Pereira. Em 2018 o Ratinho vai ser assim, o Beto Richa vai ficar mais, provavelmente disputar mais o governo agora com a Gleisi, com alguém do PMDB. Em outubro nós teremos eleições. É muito provável que, a não ser que chova canivete, mas eu acho que o Beto Richa vai ganhar essa eleição. As pesquisas, tudo, ele está fazendo um bom governo. Está fazendo um bom governo. Se o Beto ganhar, isso vale dizer que ele vai ficar até 2017, né? 2018. E aí ele não pode ficar mais e provavelmente ele sai para o Senado, e aí o candidato natural seria o Ratinho do seu partido. Sabia, Cláudia? Eu estou ficando aqui onde está a tua bola, Gustavo. Vai ser mais ou menos por aí. Bom, mas aqui, segundo a moça ali, já estamos no horário, no último bloco, a conversa aqui está boa, que nem estão dando... Eu espero que a senhora esteja também se sentindo bem, porque tem gente que acha enfadonha aqui, essa conversa que não acaba mais, e o entrevistador fala mais do que o entrevistado. É uma loucura. Vamos fazer o 3º bloco. E nesse último bloco eu vou conversar com a minha convidada, vamos falar essencialmente de política. Vamos saber da Cláudia, que eu tenho escutado aí na cidade, que ela é candidatíssima a uma vaga na Assembleia Legislativa. Hoje mesmo eu conversei com um político aqui, um político de peso, lá na CBN, ele foi dar uma entrevista para nós, e ele falou: olha, Lucas, se a Cláudia sair, ela é a candidata mais forte que tem. Mas isso nós vamos saber dela no bloco que vai encerrar-se agora, e daqui a pouquinho voltamos. Positivo, qual a natureza? Aquela de moto. QS, em deslocamento. A grande maioria dos pacientes que a gente atende são vítimas de acidentes de trânsito. E na grande maioria são vítimas de acidentes de moto. Esses acidentes são eventualidades que poderiam ter sido evitadas, tendo uma postura mais defensiva dentro do trânsito. Um desperdício de vidas, um desperdício de tempo, um sofrimento sem necessidade. Nós médicos valorizamos, acima de tudo, a vida. Chega de imprudência. Apoio Então, voltamos aqui hoje recebendo a secretária de Assistência Social, Cláudia Pereira. Ô Cláudia, nós estávamos falando agora há pouco aqui sobre, eu resolvi decidir até ungir lá a personagem política de 2013, lá na CBN, onde eu comento, e você soube, eu
fiquei satisfeito que você soube. E aí eu quero aqui de público cumprimentá-la por eu tê-la escolhido, que eu acho que foi pelos seus próprios méritos. E aqui me chegou agora a diretora dessa TV, me passou aqui que você foi escolhida também, tem um instituto de pesquisa chamado Gama. A função dele é pesquisar, ouve as pessoas, né? E você também, segundo pelo Instituto de Pesquisa Gama, você foi também indicada, foi a que teve mais indicações, que foi a secretária de destaque da Ação Social de Foz do Iguaçu, você também, pelo Instituto Gama. Tá vendo? Tem muita coisa boa acontecendo, que às vezes as pessoas não sabem. E uma das coisas boas que às vezes as pessoas estão em casa, correndo no dia a dia do trabalho, cuidando do filho, do papagaio, do cachorro, e às vezes imagina que não tem coisas boas acontecendo. Tem muita coisa acontecendo no município. Ô, Cláudia, nós tivemos aqui um problema de uma instituição antiga no município, né, que todos conhecem, que é o Lar dos Velhinhos. Quem vai para o Porto Meira ali à direita, e eu já estive lá fazendo doações e tudo. E lá teve um acidente de percurso, né? Foram lá duas religiosas lá que tocavam durante muitos anos e começaram a acontecer algumas coisas lá e chegou ao conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público, ele atua quando ele é provocado, não é assim? Ele foi provocado, ele atuou, ele abriu um procedimento e investigou. E as investigações levaram uma série de coisas que ocorriam lá que não deveriam estar ocorrendo, mas ocorreram. O MP agiu muito bem, fez lá um termo de um TAC, um termo de ajuste de conduta, e acabou que as duas religiosas foram afastadas, e num momento que o lar dos velhinhos estava fragilizado, porque de repente os dois esteios eram as duas irmãs, elas foram impedidas de continuarem ali, e aquilo lá ficou momentaneamente acéfalo, não foi isso? A senhora atuou ali com a sua secretaria? Sim. Como é que foi aquilo lá, Cláudia? Nós fomos, houve uma determinação judicial para que nós trabalhássemos ali, intervíssemos, né, como cogestores. Então, sim, a secretaria trabalhou na cogestão, né, quando elas foram afastadas, a secretaria teve que intervir ali e trabalhar, passando relatórios para o Ministério Público, trabalhando realmente com várias reuniões em conjunto com o Ministério Público, que a gente pudesse ir demonstrando o que estava sendo feito, o que foi determinado estava sendo realmente cumprido. Né? Mas nós identificamos aí nesse trabalho que realmente o Lar dos Velhinhos passava uma condição muito difícil. Né? Eles ficaram vamos já chegar lá do ponto principal. Que não tinha ali era um monitoramento. Não tinha um monitoramento. Porque a assistência social, como ela passa um recurso, a prefeitura ela destina uma subvenção, ela tinha que estar monitorando para ver se realmente o recurso público que estava entrando ali estava sendo correspondido pelo serviço. Ela estava cumprindo o serviço, recurso público. E não houve esse monitoramento. E prova disso é o que aconteceu. E depois, quando se descobriu, já estava gravíssimo, entendeu? Então, se houvesse um trabalho de monitoramento, teria identificado essa questão. Hoje existe isso? Hoje existe isso. Desde o ano passado já foi implementado já uma divisão dentro da Secretaria de Monitoramento, que vem acompanhando não só o Lar dos Velhinhos, mas como todas as outras entidades. E foi com esse trabalho de monitoramento, com servidores, que nós conseguimos identificar um serviço no município que já era subvencionado, mas que o município trabalhava em paralelo. Então, era o mesmo serviço, o município executando e uma entidade executando. Então, foi através desse trabalho de monitoramento que nós descobrimos que aquela demanda ali, nós não precisaríamos estar subvencionando. A assistência, o município poderia absorver aquela demanda e com aquele recurso ali, e é isso que eu queria até fazer com que você entenda o que aconteceu, que nós conseguimos, através desse trabalho de gestão dentro da Secretaria da Assistência Social, não onerando o município, não alterando em nada o orçamento, conseguimos aumentar em mais de 100% a subvenção dos Lar dos Velhinhos. E sem isso eles não teriam condição de dar sequência nos trabalhos. Pelo que eu estou entendendo, o que faltava lá era organização, não é isso? Não se tocava aquilo como uma... Parece que aquilo foi tocado como uma casa da mãe Joana. Infelizmente, a verdade é essa. O que aconteceu é que eles tinham uma dívida, na verdade eles tinham um valor que eles tinham que pagar um tributo lá, e eles achavam, assim, numa reunião que eu tive lá, que as irmãs estavam lá, só nós achávamos que nós éramos isentos. E eles não eram isentos. Sim, eles deixaram uma grande dívida. Anos e anos com aquele valor. E outras coisas assim do dia a dia, né, coisas que... eu soube também, na época eu conversei com o promotor Dr. Fernando, um grande promotor que tem da Vara da Infância e da Juventude, já foi meu entrevistado aqui, Dr. Fernando, ele mora aqui em frente à nossa
sede dessa TV, aqui no Prédio na Esquina, muito empreendedor, doutor Fernando, lúcido, e ele tocou e realmente conseguiu abrir aquela caixinha preta. E lá descobriu-se que esses velhos, eles sofrem terrivelmente, isso já foi falado aqui, a pior coisa que tem é o ancião, a pessoa idosa, quando ela chega no fim da vida e os parentes às vezes abandonam ele. Muita gente abandona os parentes, os seus velhos, não é? Infelizmente. Bota num local e não vai mais ver, e essa gente sofre, né? Ainda tem uns idiotas aí que vai pro Facebook e fica criticando os anciões, como se ancião não prestasse. Olha, meu Deus do céu. Ô, Cláudio, então lá está resolvido, né? Agora nós mudamos, inclusive, a forma de entrada no Lar dos Velhinhos. Antes a pessoa chegava lá e queria colocar o idoso lá, agora não. Tem uma triagem? Nós fizemos um trabalho, Como é que funciona? Agora tem uma triagem. Então agora nós fazemos através do CREAS, né, que é o Serviço de Assistência Social. Então a entrada do idoso, as vagas do município, ela tem que ser através do CREAS. Então o assistente social, o psicólogo e toda a equipe a porta de entrada é o CREAS. Uma triagem. Se realmente esse idoso não tiver condição de fazer um fortalecimento de vínculos com a sua família, ele permanecer lá e se precisar dar suporte, a gente dá suporte, se precisar dar algum auxílio, a gente ajuda, para que ele permaneça com a sua família, aí sim ele vai ser abrigado. Entendeu? Então temos que esgotar todas as tentativas. E ainda assim, Lucas, nós temos que fazer um trabalho de prevenção. Só o Lar dos Velhinhos faz esse acolhimento de idosos. Nós não vamos conseguir atender todos os casos. Então nós temos que fazer um trabalho de prevenção. E aí entra um compromisso que está registrado no cartório desse governo de criar os centros-dia. Esses centros-dias são aqueles locais que a família deixa o seu idoso, o seu vovô, sim, vai buscar no final da tarde. Vai buscar no final da tarde. É como o Hospital Dias. Então, existe o Hospital Dia também, pega detalhe. Nós estamos Centro-dias, que vai chamar. São centro-dias. Aí nós já estamos trabalhando, já está isso no orçamento do PPA para que a gente possa implementar no município. E o nosso desejo, o nosso trabalho agora esse ano é que nós consigamos fazer pelo menos um já esse ano, lá na Praça da Bíblia. Já estou até anunciando em primeira mão na Praça da Bíblia, onde que nós já estamos estudando para viabilizar ali, porque é um local central que pode as pessoas terem um fácil acesso. Sem dúvida. Né? E já tem uma estrutura já que é voltada para o idoso. Então teria que fazer ali uma reforma, uma preparação e a gente poder implementar esse serviço ali, que é uma forma de prevenção. Maravilha, muito bom. Eu folgo em saber disso, que algumas questões cruciais do município estão sendo bem resolvidas pela senhora e sua equipe. Ô Cláudio, vamos falar um pouquinho aqui, já falta daqui a pouquinho, vamos encerrar essa conversa. Você, voltando à política, não tem como não tocar. Hoje eu conversei com um político aí, ele falou, Luca, a Cláudia, se quiser, se elege facilmente para a Assembleia. A senhora tem planos, já é filiada ao Partido do Ratinho, PSC, um partido forte. E dado a figura do Ratinho, né, que é a figura do... Estou falando Ratinho filho. O pai faz programa de televisão. Quando a gente fala Ratinho, agora é o filho. A senhora tem pretensões, pode dizer aqui, se a senhora disser que não, e tudo bem. A senhora tem pretensões de lançar esse candidato à Assembleia Legislativa aqui em outubro tem eleição, a senhora sabe disso, né? É candidato? Outubro tem eleição. E realmente o que está acontecendo? Acabou naturalmente isso surgindo, né, no meio político. Porque eu realmente, assim, se eu tivesse entrado, né, na assistência social e nesse meio político com essa intenção, eu já poderia te dar resposta. Sou ou não sou. Mas eu de verdade eu não entrei com esse propósito. Quando eu pedi para o Reni, que o nosso prefeito hoje, eu quero estar trabalhando para ajudar ele realmente. Então o meu objetivo é fazer tudo que eu possa fazer dentro da minha pasta para ajudar o governo dele. Eu acredito que todos os secretários... Não é prioridade, então? Não é prioridade. Né? Então eu acho que todos os secretários têm que ter esse mesmo sentido, que nós não somos cada uma prefeitura. Às vezes nas reuniões de secretariado o prefeito diz, nós não somos cada uma prefeitura, nós temos que trabalhar como um corpo, todos em conjunto, para que tudo vá bem. Então eu quero fazer a minha parte, e foi um compromisso que eu fiz com ele, que eu não iria decepcionar. O futuro político, isso aí, eu acho que é uma consequência, né? Daqui até lá ainda muita coisa pode acontecer, as conjunturas, né? Em outubro já ainda falta um bom tempo. Um trecho, tem muita gente que provavelmente tem desejo de ser candidato, políticos aí que, né, já tinham um histórico, né? Hoje mesmo eu vi lá não vou dar nome para não ser indiscreto com ele, mas eu vi uma pessoa hoje, foi numa rádio aqui, deu uma entrevista, se autocandidatou por um partido grande da cidade, PMDB, e se lançou candidato, mas ele não tem a menor chance. E ele sabe que ele não tem a menor chance. Hoje, para você eleger esse candidato pelo PMDB na Assembleia, precisa de 50 mil votos. Ele não conseguiu fazer os votos suficientes para entrar na Câmara Municipal, né? E há muito isso que eu chamaria de autofagismo, né? Muita gente que não tem
sabe que não vai ter condições de eleger-se, mas lança-se, né? Não tem isso, Cláudio? Tem isso. Agora, Foz do Iguaçu precisa, né? Hoje nós temos aí essa dificuldade, temos aí um deputado federal, mas Foz tem condição Suplente, de eleger. né? Mas Foz tem condição de eleger. Né? Tem. Só que tem que concentrar. Né? Um ou dois candidatos no máximo. A gente vê aí 6, 7 candidatos federais, vê 12 estaduais, e ficamos novamente perdendo o bonde da história, né? E Cascavel é o contrário de nós, faz 4, 5 federais, toda a eleição, e nós aqui amargamos. A última vez que nós fizemos um deputado federal pelas urnas foi em 1988, foi um deputado que foi eleito, Sérgio Espada, que hoje é o presidente do PPS no município, cinema. Ele foi para Brasília e foi um dos que promulgou a Constituição, a nossa Constituição libertária que está aí. E foi de lá para cá nunca mais. A gente vai um ou outro aí, mas suplente, né? Tivemos tivemos 3 casos recentes. O Cláudio Volato foi suplente, ficou lá uns meses. Tivemos o Vitorassi e estamos agora tendo o professor Sérgio. É do seu partido, né? Ele entrou no lugar do Ratinho, né? Ô Cláudio, agora parece que o Ratinho está saindo, voltando para lá, né? É isso? Para a Câmara Federal? Parece que ele tem que voltar, porque se ele quiser se candidatar, ele tem que cumprir um períodozinho, né? E aí o Sérgio volta para cá. No seu partido, Cláudia, você é do PSC, eu vou citar alguns nomes aqui de peso. Você tem no seu partido, por exemplo, você tem lá o Luciano Alves. Ele me deu uma entrevista aqui, ele foi um dos meus entrevistados, foi uma audiência grande. O Luciano tem muito carisma, e ele, com aquele programa dele lá, o policial, o pessoal tem a parcela da pessoa que gosta, né? E ele tem muito carisma. Eu já vi ele na rua, ele quando sai as pessoas pedem autógrafo, é um artista, mas é artista de Hollywood. Ele está até de hoje, eu fui lá no Ipico fazer uma visita de imprevisto, cheguei lá e não, Luca, ele está de férias, quem estava apresentando é o substituto. Bom, mas você tem lá Luciano Alves, você tem outro apresentador, o Robson Silva, também é do seu partido. Você tem o Galhardo, Edmilson Galhardo, 3 apresentadores de televisão, né? Só aí tem 3. Tem você e tem o professor Sérgio, né, que experiente, que ficou na primeira suplência. Então são todos nomes assim de porte, não é? Já bem disputado. Tem o Chico Leste. Tem o Chico, esqueci. Tá vendo? Tem muita gente. No PSC tem a Dila, né? A Dila é a presidente estadual. Presidente aqui no município. Tem o Chico Noroeste também, que teve 2 ou 3 mandatos na Assembleia, né? O PSC tem bons quadros. Você está falando só do PSC, né? Porque... agora se bem que eu estou me fixando no PSC porque você é do PSC, né, Cláudia? É um partido que tem consistência, né? Mas enfim, é isso aí. Você, então, não quer dizer para nós se vai ser candidato ou não, que está longe, né? Está longe, assim. Não falou nem pro Reni? Nem pro Reni. Ele pergunta? Ele também não me pergunta, eu também não falo nada. Eu estou afiliada, né? Então eu estou apta, mas eu digo assim de verdade. Quanto tempo você filia? Desde quando você está no PSC, Cláudia? Já tem... Alguns anos? Alguns anos já. Né? E eu nunca me envolvi muito, né? Assim. Agora se despertou justamente por essa exposição natural do trabalho. E é por isso que eu fico contente. O que tem que aparecer é o meu trabalho. Como é que esse seu trabalho demanda também, além de criatividade, que nota-se aqui você tem bastante, conhecimento da área, que você conhece também, os meandros, né? Que você é advogado, montou uma equipe eficiente no seu entorno, quer dizer, você está sabendo fazer as coisas. E da onde que vem também, a gente sabe que para fazer coisas no serviço público sem recurso, é quase que difícil, né, Cláudia? Sem um novado do recurso, né? E hoje os recursos estão cada vez mais parcos, porque é tanta demanda, precisa de dinheiro para saúde, precisa para habitação, né? Assim, a sua pasta tem o orçamento, ela é significativo? Nós temos alguns programas que eles são cofinanciados, né? Com a União. Recurso, da União. PET mesmo, da União. Então, assim, Bolsa nós temos Família, vários né? serviços
que têm Mas você um tem um financiamento. orçamento também do município? Tem também o orçamento do município. Mas não é muito Mas você atraente, sabe- não, é? Não, mas você sabe que muita coisa a gente não precisa de muito dinheiro, a gente precisa Sim, de criatividade. uma criatividade. É o que não lhe Tá? falta. Então, uma eu já vou lançar aqui, que nós já estamos trabalhando em função disso. Amanhã eu vou ter uma reunião com a UDC, isso já estou lançando em primeira mão. Pois Lembra é. daqueles tubos que foi colocado aí pela cidade, que vieram de Curitiba, aquela cidade fresca? Então, Quem inventou aquilo foi o meu querido Baby Sauro. então eles... No governo do Santos ele comprou, ganhou aquilo e botou aqui e não deu certo, né? É. Onde estão aqueles? Eles estão aí lá, Jogados. deteriorando lá no centro de convenção. Já fui exatamente. lá algumas vezes visitar. Vai fazer lá. o que com Já- aquilo? Vamos fazer alguma coisa aqui lá, Ah, porque é? lá é dinheiro que tá ali. Sem dúvida, dinheiro meu, seu, Exatamente. dela, de todos os contribuintes Então, paranaenses. vamos lá, É. um bom projeto você vai ver nos próximos dias aí. Nós E a vamos... senhora vem aqui no meu programa para contar o que a senhora fez com os tubos do Baby Sauro. Ô, Cláudio, chegamos ao final, quero agradecer a você, satisfação, sucesso no seu caminhada para enfrentar esse hércules, problema da ação social no município. É um problema muito grande e que não vai acabar de um dia para o outro, mas parece que está sendo atacado, né, as principais. Fique à vontade com as suas considerações finais. Bom, eu tenho só mesmo que agradecer, Lucas, o convite, para a gente falar um pouquinho do trabalho, estamos à disposição. E realmente é isso aí, os problemas eles não vão acabar, mas a gente tem que enfrentar e dar as alternativas para que a gente possa resolver da melhor forma, né? Eu acho que é isso aí que nós Por estamos aí. buscando. Por aí. Sucesso para a senhora. Obrigada. Quarta-feira eu estarei de volta aqui com mais um convidado da cidade, falando das nossas coisas e como resolvê-las. Enfim, tenham todos uma boa noite e obrigado.